E aí, beleza? Eu sou o Dionísio e nesse vídeo eu vou continuar com produtos notáveis. Em particular, eu vou falar sobre o produto da soma pela diferença. Então, bora lá. Aqui eu peguei o primeiro exemplo, que é x mais 3 vezes x menos 3. Então, a gente tem que lembrar, para desenvolver isso daqui, a gente tem que lembrar da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, a gente tem que fazer aqui o primeiro termo vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e aqui esse vezes esse e esse vezes esse. Então, aqui, fazendo x vezes x, a gente vai ter x ao quadrado. Fazendo x vezes o menos 3, a gente vai ter menos 3x. E aqui, fazendo o 3 vezes o x, a gente vai ter 3x positivo. E aqui, mais 3 vezes menos 3, a gente vai ter menos, lembrando da regra de sinal, e 3 vezes 3 vai ficar 9. Agora, juntando os termos semelhantes, a gente vai ter o quê? Aqui, o x ao quadrado vai continuar x ao quadrado, só que aqui a gente tem menos 3x mais 3x. Então, aqui vai se anular, ou seja, vai sumir, e daí eu vou ficar só com o menos 9, certo? Então, desenvolvendo aqui o x mais 3 vezes x menos 3, eu vou ter o x ao quadrado menos 9. Bom, vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho 2b menos 1 vezes 2b mais 1. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento do exercício anterior. Então, eu vou fazer 2b vezes 2b, aí vai ficar 4b ao quadrado, porque vai ficar o 2 vezes 2 vai dar 4, e o b vezes b vai ficar b ao quadrado. Aqui, 2b vezes 1 vai ficar o 2b. E aqui, eu vou ter menos 1 vezes o 2b e menos 1 vezes o 1. E lembrando que quando a gente multiplica por menos 1, a gente só troca o sinal. Então, vai ficar menos 2b menos 1, certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que o exercício anterior. Eu vou juntar os termos semelhantes. Aqui, o 4b ao quadrado, eu não consigo juntar com ninguém. Só que daí aqui eu tenho mais 2b e menos 2b. Então, eles vão se cancelar. E vai sobrar só o menos 1. Então, desenvolvendo, a gente vai ter 4b ao quadrado menos 1. E agora, indo para mais um exemplo, a gente tem aqui x mais y vezes x menos y. Então, vamos nessa. Aqui eu vou fazer x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. E aqui, fazendo x vezes menos y, lembrando da regra de sinal, eu vou ter menos xy. E aqui, fazendo y vezes x, eu vou ter mais positivo o yx, ou o xy. E aqui, y vezes menos y, eu vou ter menos y ao quadrado. E aqui, juntando os termos semelhantes, aqui o x ao quadrado vai só copiar, só que aqui eu tenho menos xy mais xy. Daí eles vão se cancelar. E aqui vai sobrar só o menos y ao quadrado. E aqui a gente pode perceber a forma geral do produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E agora, voltando nos exercícios anteriores, a gente pode ver a mesma coisa. Ó, aqui eu tenho x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, que aqui é o x, menos o quadrado do segundo, que é o 3 ao quadrado. E aqui eu tenho 4b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, que aqui é o 2b. E aqui menos o quadrado do segundo, e o segundo é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então aqui eu tive 4b menos 1. Então, sempre que eu tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, eu posso escrever como a diferença do quadrado do primeiro pelo quadrado do segundo. Então, aqui agora eu coloquei dois exercícios para vocês resolverem. Então, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver. Bom, agora, usando então a forma que a gente descobriu agora há pouco, a gente vai ter a diferença do primeiro termo pelo segundo termo. Então, aqui, identificando, a gente tem que o 5 vai ser o primeiro termo. E o x vai ser o segundo termo. Então, vai ser o primeiro termo, que vai ser 5 ao quadrado, menos o segundo termo, que é x ao quadrado. E aqui a gente pode fazer o 5 ao quadrado, vai ser 25, menos o x ao quadrado. E
fica dessa forma. E aqui, no 7b menos 3 vezes 7b mais 3, a gente vai pensar da mesma forma. Vamos identificar o primeiro termo e o segundo termo. Aqui, o primeiro termo vai ser o 7b e o segundo termo vai ser o 3. Então, a gente vai fazer 7b ao quadrado, lembrando que é o 7b que eu estou elevando ao quadrado e não só o b, então eu coloco aqui entre parênteses, menos o 3 ao quadrado, certo? Então aqui, fazendo, eu vou ter 7 ao quadrado vai ser 49, e b ao quadrado vai ficar b ao quadrado, menos o 3 ao quadrado, que vai ser 9. Então, a gente vai ter 49b menos 9. Então, a gente hoje conseguiu entender que o produto da soma pela diferença de dois termos pode ser escrito como a diferença do quadrado desses termos. Lembrando que esses termos têm que ser iguais, né? Aqui eu tenho x, e aqui eu tenho x, e aqui eu tenho y, e aqui eu tenho y, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima!